Gente, Nivaldo e Penélope já estão aí, é isso, Nivaldo? Penélope, estão ouvindo a gente? eu Nivaldo, tu está nos ouvindo, não? Penélope? Sim. Áudio tá ok. Tudo bem, Nivaldo? Tudo bem, boa tarde, Milton. Oi, Nivaldo. Oi, Andréa, bom dia, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Odete. Muito bem. A Penélope entrou e saiu? Ela estava aqui e saiu, Ela tá agora aqui, ela tá tentando ver voltou. o áudio. Agora entrou Gisélia. E ainda não... Cássia também está aí, Loreta. Mas eu não estou vendo as carinhas ainda. É porque aqui só tem 4 do meu lado. Eu vou tentar ampliar aqui.
Valdo, Oi. você está vendo todo mundo? Você consegue identificar na sua... Sim, a Carla, Mariana, o Milton, Penélope, você, a Andréia, bom dia, a Priscila. Carinha, tudo certo. Então, o problema sou eu aqui. Certo, tudo certo. Só não a Loreta e a Maria Odete. Ah, agora eu vejo. Que bom. Massinha, tudo bom? Loreta, eu acho que eu vou mandar alguma mensagem aqui. A Sônia deve estar entrando. Olá, boa tarde. Boa tarde, Loreta. Olá. Oi. Bem, Loreta. Tudo, só não estou conseguindo virar a câmera hoje. Hoje tá uma beleza. Não desiste, não. Estamos aqui. De fato, tem um fundo vermelho, mas é a parte mais fácil. Nath, você acha que você consegue ligar, passar uma mensagenzinha para a Neia? Que eu acho que ela Já estou fazendo, já. Só um pouquinho. Obrigada. O Barreto, o Paulo VI estaria hoje aqui? Não, Eles foram avisados da reunião de hoje? foram. Mas eu acho que continua no mesmo contexto. Eu preciso, hoje, saindo daqui depois, eu falo com eles para ter esse acompanhamento. A Sônia, você está aí? Porque a Sônia disse que está precisando de aprovar ela, autorizar a entrada na sala, mas eu já estou vendo a Sônia. Sônia, você está me ouvindo? A gente está esperando a Vera, né? E a Silvia. Deixa eu dar uma mensagem. O Jair aí.
vocês que chegaram, tá aí nesse horário, é um bom horário? Porque, de fato, em casa, às vezes, muda um pouco a dinâmica, né? De como as coisas são feitas, quem é que faz. Então, a gente não perguntou sobre isso, mas 2 horas é mesmo um bom horário. Alguém está correndo demais, deixa de almoçar para estar aqui. Oi, gente, boa tarde. Para mim está funcionando. Está funcionando 2 horas. Boa tarde aí todas. Boa tarde. Boa Boa tarde. tarde. Que bom. Boa tarde. Para mim também está tranquilo, às 14. Tá. Gi, seu rostinho, tá tudo bem? Gente, acho que a gente vai ter que desligar as câmeras, viu? Tá muito lento hoje. Parece que a internet está com baixíssima velocidade de todo mundo. Está sim, eu acho melhor. Ai, ai. De poder Vamos ver ninguém se... cair. E só usar na hora que for apresentar mesmo. Porque tá muito metalizado o som. Oi, Andréia. Oi, Sônia, que bom que você está aí, querida. A Tá Vera bom. É que também. eu tava Como é falando, você não estava ouvindo. Ah, tá ótimo. Tudo bem, Vera? Vera, é só a questão de conectar o som. A gente está combinando de deixar, então, sem a câmera, para que a gente possa se ouvir melhor, porque o som hoje, a conexão está ruim. Então, está muito metalizado, enfim. Então, a gente acaba se prejudicando, deixa de ouvir, que é o mais importante para essa troca. Tudo bem, Vera? Está entrando agora? Então, tá ótimo. A Vera tem uma foto que você deixa, né, Vera? Muito bom. Então, vamos deixar, Vera, as câmeras desligadas para que a gente melhore a qualidade do som e possa se ouvir melhor dentro dos grupos, porque a conexão está ruim. Bom, sendo assim, eu acho que a gente podia começar, né, Milton? A gente está com a ausência de 2 pessoas na sala. Mas que eu estou entendendo, a Nath está cuidando. Bom, gente, eu acho que aqui estamos nós para dar continuidade à nossa conversa. Está todo mundo aqui, tem 2 pessoas que vão se juntar ao grupo. Da vocação também, ele está completo, temos Odete, o Milton, a Carla, a Priscila e a Mariana, e a Natália. Natália vai nos ajudar aí nessa estrutura, nessa comunicação, a Mariana com os tempos, e eu espero que assim a gente continue conseguindo fazer o nosso diálogo, tá certo? Agora, tem gente que acha que, mas eu estou olhando aqui, Sônia, vamos combinar assim, quando você for falar, você abre o microfone. Você sabe onde ele fica? Não. Embaixo na tela, pede para alguém te ajudar, tem o desenho de um microfone ao lado da câmera. Porque quando você deixa ela ligada, fica com interferência, e aí também compromete um pouco a nossa escuta. Isso, Sônia. E quando você for falar, aí você ligou agora, desliga. Isso, assim mesmo, tá bom? Quando você falar, você precisa abrir, senão a gente não escuta. Tá bom? Então, vamos seguir. Tá bem para todo mundo. A gente segue nessa dinâmica. No encontro anterior, a gente fez alguns combinados em relação ao uso desse recurso. Tipo, de ir para eles. Aqui começa com
a descrição, né, do que a gente vai viver hoje. A gente pensou em 4 momentos. Primeiro, uma apresentação rápida do que a gente está fazendo aqui, por que a gente está reunido, e uma situação de saber como é que as pessoas estão, o que elas estão vivendo, está tudo certo com todo mundo. E aí, então, a gente teria um segundo momento, que é a colheita. Aí a gente vai para o foco do trabalho, que é pensar o trabalho de prevenção contra a violência de crianças e adolescentes num contexto de roda. E, por último, uma situação de fechamento, finalização e avaliação. Para que a gente possa seguir, esse é o nosso, vocês estão vendo o quadro. Eu vejo vocês, eu tenho dificuldade de... Se você clicar na primeira barrinha, Barreto, sai todo mundo da sua tela e você pode mover para um espaço em branco. Se eu clico na primeira barra? Tá vendo aí no quadro de imagens, tem uma barrinha, um traço, uma telinha, 2 telinhas e um monte de quadradinho na tela de projeção. Você vê as imagens. Se você clicar na primeira, que é um tracinho, ele tira a tela. É que eu não estou vendo os 3, desculpa. Ela está acima da imagem das pessoas. Se você pega o mouse e vai na extremidade superior esquerda, aí automaticamente vão aparecer 4 barrinhas, 4 símbolos. Não, eu sei quais são, mas por alguma... Você consegue ler? Eu tinha que puxar aqui, tá bom, agora eu cheguei. O respeito... Bom, então eu vou fazer a leitura de uma epígrafe para nos aguçar. O respeito à condição peculiar de criança em desenvolvimento é um princípio, previsto expressamente no artigo 227 da Constituição Federal e no artigo 4º do ECA, segundo a qual a criança e o adolescente merecem atenção especial pela sua vulnerabilidade, por serem pessoas ainda em fase de desenvolvimento da personalidade. Assim que a gente começa. E aí vamos ver o que a gente já combinou, pensando principalmente nessa comunicação aqui, que ainda é nova para muitos de nós. Acesso no horário do combinado, né, junto à presença previamente acordada de todos. A gente pode mexer no horário se esse horário não for o melhor horário para todo mundo, mas é importante garantir a presença de todos. O microfone de cada participante deve ficar ligado no momento da fala. Em outros momentos, permanecer desligado para evitar ruídos. O chat é um espaço de diálogo e escrita responsável das propostas feitas durante as atividades, contribuindo para enriquecer a intervenção de todos, ou seja, dá pelo chat também para fazer comunicações pelo microfone, com a palavra. Espaço que conta com a participação de todos, sendo assim, ceder o momento de fala para quem ainda não fez é uma gentileza para garantir de uma gestão democrática de opiniões e informações. Na verdade, esse combinado eu queria fazer com vocês, ele não veio do encontro anterior, mas é que, como aqui a gente já tem uma limitação para esse diálogo mais vivo, né, onde a gente vai percebendo, inclusive, o que a pessoa está pensando, em função dos olhares, enfim, dos movimentos, e com esse recurso isso é mais difícil, o que eu queria combinar um pouco era para a gente garantir que a gente saísse tendo uma ideia mais coletiva, né, da posição e da diversidade que a gente tem aqui no grupo. A ideia é que as pessoas que participaram no momento seguinte, esperem um pouco para que as pessoas que não se colocaram também tenham voz, porque aqui a gente, de fato, precisa muito da voz das pessoas para poder interagir com elas. Isso vai ser, eu acho que é interessante, porque também cria nas pessoas essa preocupação em, de fato, dividir mais com todo mundo,
o que vai na cabeça dela durante essa conversa aqui entre nós, enfim, e durante essa reflexão. As pessoas, então, garantissem esse... É um cuidado que as pessoas normalmente já têm, mas é interessante como essa ferramenta torna isso mais visível. Então, por isso que ela viria na forma de combinado, se isso não for um problema para todo mundo, porque às vezes para a pessoa, enfim, também isso pode gerar um problema. Não quer dizer que você não vai falar mais vezes, mas eu acho que está claro. Tudo bem? Fica permitida a gravação e envio dos materiais videográficos para consulta de cada integrante, viabilizando a formação continuada de todos os participantes. Então, nesse sentido, esse material, na verdade, assim, vocês perceberam pela agilidade do encontro anterior, ele é um recurso que o Zoom oferece e que a gente já disponibiliza imediatamente, tá? Alguém lembra de outra coisa ou gostaria de sugerir? Enfim, ficou com isso remoendo? Então, estou entendendo que não. Conseguimos. Acho que a Odete pode seguir na colheita, então. A qualquer momento, como sempre, as pessoas podem interromper, ok, gente? Boa tarde, para quem eu não disse boa tarde. Vamos lá. Sônia, o microfone. Então, boa tarde para quem eu ainda não conversei. Vamos lá. Então, o que nós gostaríamos de saber de vocês é o que reverberou do nosso último encontro. Então, pensar um pouquinho, nós conversamos a semana passada, né? Discutimos bastante aquele guia da violência, demos uma olhada, mandamos materiais. O que reverberou? O que brilhou, né? Que luzes acenderam em vocês? Então, o que a gente está pedindo é para vocês escreverem no chat. A gente tem aí 3 minutos para todos escreverem que luzes acenderam, o que reverberou em cada um de vocês sobre o tema do nosso encontro, sobre o material enviado, sobre as nossas conversas. Bom, deixar aqui esse aqui. Como é que eu vou colocar um trabalho a prevenção? Trabalhar a prevenção. Escuta, né? Escutativa, qualificada daqueles contatos. Quem preferir falar depois que a gente abrir, no lugar de escrever, também ok, gente. Eu vou falar.
Daqui a pouco já aparece que escreveu. Primeiro, precisamos trabalhar a prevenção com as famílias e com os usuários. Escuta qualificado, preparar toda a equipe para estar sempre atenta às falas dos usuários, sem questionar. Mais alguma coisa? Não, acho que é isso. Depois que agir, né? Primeiro tem que saber. Nunca falei isso. Passaram 3 minutos. Acho que quem ainda não escreveu pode escrever no chat ou falar, né, Odete? Isso. Vamos lá. Então, nós temos aqui estratégias de atuação. Organizou o diálogo com a equipe. Olhar para o trabalho. Olhar a escuta e a atuação nos casos da violência. Reflexão sobre os direitos das crianças e adolescentes. Precisamos trabalhar a prevenção com famílias, com os usuários, ter uma escuta qualificada, preparar a equipe. Conhecimento da rede para as ações. Tem alguém que gostaria de falar alguma coisa que não conseguiu escrever? Odete, está ouvindo? Oi, agora estou, diga. Tá, então, eu para escrever está difícil, não consegui não. Mas eu acho que Sônia. A partir do nosso encontro, lendo o material, eu acho que tem muita coisa para ser revista. Dar uma olhadinha com mais atenção, né, na nossa prática do dia a dia, para que a gente não cometa algumas injustiças aí. Uhum. Bacana. Sônia, dá um exemplo. Que injustiças? Muitas vezes, as próprias famílias vêm com uma postura da criança de mentira, de inventar história, e muitas vezes vai com a criança já com esse preconceito da criança. E muitas vezes não é nada disso. Quando você vai ver direitinho com a criança, é totalmente diferente a história. Uhum. Perfeito. Ouvi? Sim, ouviu perfeito. Obrigado. Nada. Mais alguém? Então, vamos pensar um pouquinho agora. Odete, eu posso só fazer uma pergunta ainda para a Vera? Pode. A Vera escreveu aqui, sempre atentar às falas dos usuários sem questionar. Explica um pouquinho isso, Vera, por favor. Oi? Vera está falando? Oi. Oi, agora sim tem som, Vera. Não, sua voz sumiu de novo. Odete? Oi, Vera. Oi, agora... Quando eu falei sem questionar, é a questão dos colaboradores. Quando ouviram uma criança, não questionar, e sim ter essa escuta qualificada, né? De não estar questionando por curiosidades, né? Igual nós falamos no encontro anterior.
Ótimo. Uhum. Obrigado, Vera. Super entendido. Ok. Ó, só para saber, Vani, você chegou na sala, é isso? Vani do Paulo VI? Legal, uma hora a Vani fala. Vamos seguir, talvez. Podemos? Legal. Manda ver. Então, agora, ainda na colheita, o que nós gostaríamos que vocês escrevessem lá no chat é como vocês acessam o que pensam, o que sentem, o que fazem e o que sabem as crianças e os adolescentes em relação à prevenção à violência. Então, como que vocês acessam o pensamento, o sentimento, o fazer, né? E esse saber das crianças e dos adolescentes? Lembrando que a gente está falando de prevenção à violência. Tá claro a pergunta? Como que vocês fazem isso? Também da mesma forma, quem preferir depois falar, aí a gente abre para fala, tá bom? Vocês acertam e pensam. Se quem prefere não escrever, já quiser ir falando, gente, fiquem à vontade. Agora sim, a Vani tá com todos nós. Acho que eu não estou vendo. Oi, Andréia. Boa tarde, a Vani, tudo bem? Oi, tudo bom, Vani? Odete. É a Odete? Oi, Odete. Tá, eu só não estou vendo vocês, mas tudo bem. Estou vendo uma pergunta aqui que é para responder. Isso, mas calma, só um minutinho. Eu falo contigo, Vani. Tá Tudo bem, Vani? Mais fácil. Oi, Nico. Como vai você? Eu vou bem. Que bom que você conseguiu entrar. Ai, que bom. Eu também estou aqui. Ótimo. Tá bom, então. Ô, Vani, só para ajudar, porque a vantagem de quem chega e o ônibus está saindo é que ajuda quem já está no ônibus saber para onde o ônibus está indo. A gente está no momento o que a gente quer saber de vocês todos, pensando a prevenção à violência, que é o tema de hoje, e foi o tema da reunião da semana passada, que você não pôde participar, é como é que vocês acessam o que as crianças e os adolescentes pensam, sentem e fazem em relação a se prevenirem ou a não se exporem à violência, naquilo que é possível. Como é que vocês estão fazendo aí no dia a dia essa ideia? Sim. Na questão da violência, Milton, nós trabalhamos as meninas, as professoras, a coordenadora pedagógica, dentro de rodas de conversa, de como trabalhar o relacionamento, a importância do respeito entre um e o outro, por meio de leituras, por meio de também momentos que vão para a capela. Então, é trabalhado muita questão da violência, do respeito um para com os outros, por meios de debate, por meios de rodas de conversa, principalmente quando pega eles em algumas situações assim, que discordam um com o outro e começa com aquelas pequenas briguinhas. Então, ali já é um momento, do dia seguinte, a professora já montar uma estratégia e como que ela vai trabalhar.
com um livro, com roda de conversa, com uma atividade de trabalhar a questão da empatia, se colocar no lugar do outro. Então, nós trabalhamos muito isso dia a dia. Porque como nós temos muitas crianças de escola pública, de diferente escola, então tem escola que são mais alunos mais agressivos, tem escola que os alunos são mais pacíficos. Então, é preciso fazer uma intervenção constantemente no dia a dia, na rotina do dia. Perfeito, perfeito, Vani. Então, agora a Vani já está devidamente acolhida. Vamos seguir, Odete. Odete. Oi, diga. Então, como nós acessamos isso, né? O guri é mais de roda de conversa, porque muitas vezes eles trazem situações na escola, né? De violência, e a gente aproveita sempre tudo que eles trazem, para a gente trabalhar em cima. E fora a roda de conversa, vem dinâmico, que promova o debate com eles, né? No dia a dia. E também a gente tira acessa muita coisa da família nos encontros que a gente tem com as famílias. Legal, legal. Bacana. Mais alguém gostaria de falar? Viu, Odete? Outra coisa que eu esqueci de ressaltar também nós fazemos assembleias, pequenas assembleias e discussão entre a comunicação não violenta entre eles. Então, isso é feito uma vez por semana, reunidos no salão, né? Aí faz as pequenas assembleias e essa discussão, a comunicação não violenta um com o outro, verbalmente. Então, isso tem dado grandes resultados também. Que legal, que legal. Bom, que nós já temos aqui que vocês escreveram lá no chat. Atividades em grupo de prevenção, o dialogando do Instituto Criança Vida, conversas individuais, roda de conversa e diálogo, aparece diálogo, escuta, acolhida várias vezes, trazendo tema para que eles percebam que não é somente ele, aquela criança ou adolescente, né, que passa mas que vários passam pela mesma situação. Ações com a rede de apoio, fóruns e atividades com espaço de cocriação. Deixa eu ligar para a Leila para saber se ela já deu por isso da sexta página. Ô, Vani, põe o seu microfone no mudo, tá? Enquanto você não estiver falando. Ok. Ok, muito obrigado. É que eu tô trabalhando aqui, mas não tem problema. Não tem problema. Eu sei que você está tocando 500 coisas ao mesmo tempo. É porque não tem ninguém. Eu mandei todo mundo, mandei o povo embora. Tá bom. Vani, você sabe mexer no microfone? O microfone, pior que não, vou dar uma olhadinha aqui como que mexe. Espera aí. Ixi, mas... Calma, fóruns e atividades com espaço de cocriação, diagnóstico, gerando dados de inteligência. Acho que quem escreveu, Jai, o Jai podia falar para a gente o que é isso, né, Jai? Como que é isso? Esse diagnóstico que gera espaços e dados para inteligência técnica. Oi, gente. Então, eu acho que a gente vai gerando um banco de dados, né? Acho que é uma política. E hoje é o mundo da informação. Quanto a gente conseguir gerar de dados é esse compartilhamento de erros e acertos. Um exemplo disso é o mapeamento rápido que saiu do CCA, das famílias que estão em mais vulnerabilidade social, que a gente conseguiu atender e vem atendendo de maneiras mais emergentes no ponto de vista de outras violações. Por exemplo, o de acesso à comida. Então, o CCA acaba gerando esses dados de inteligência, né? A Inês, assistente social, acessou isso com muita facilidade. Ela mesmo, ela é uma inteligência, ela é uma tecnologia do ponto de vista que ela conseguiu identificar cada família, por que essa família pode está e pode estar cada vez mais em risco
exposta às violências, múltiplas violências, e ela conseguiu trazer para a gente com muita facilidade qual que é a família que tem desempregados, a família que tem um número maior. Para mim, eu acho que exemplifica um pouco o que é esse banco de dados aí que eu quis dizer. Tá, perfeito. E aí isso vai para a discussão de casos, né? Bacana. A Loreta traz campanhas também, né? O Faça Bonito, que a gente até está usando aí o slogan, né? O Dia do Trabalho Infantil, Grito de Carnaval. Nivaldo também traz a prevenção de apresentar dados atuais sobre esse cenário, criando diálogos, espaço de escuta. Atualizando o questionário, pesquisa, encontro de família sobre o tema. Bacana, gente. Mais alguém gostaria de falar, que lembrou, não conseguiu escrever no chat? Odete, também assim, quando nós temos casos que há um grupo maior com esse sentido de violência, na reunião de família, nós procuramos abordar tema que leva isso a discutir com as famílias, para que em casa também, muitas vezes, também ter atitudes que contribuem com essa questão da violência, porque muitas vezes a violência da criança, ela tem uma violência porque ela viu alguém violento, né? Então, muitas vezes, parte da família. E nós fizemos, nesse ano já, não deu para fazer muito, mas fizemos no primeiro encontro, trabalhando um pouquinho a questão da disciplina, da violência, na primeira reunião de família. Era um projeto que nós já tínhamos montado para trabalhar mais esse ano, só que entrou agora esse isolamento total e prejudicou muito. Nós estávamos próximo de uma oficina grande com a família, trabalhando isso. Então, é um outro caminho que nós tínhamos já colocado dentro do planejamento, porque entramos com muita escola diferenciada esse ano e estava difícil de trabalhar no início. Entendi. Bacana, Vani. Você quer comentar alguma coisa, Milton, Andréia, ou as meninas aí da equipe? Acho que até por conta do tempo, a gente pode seguir e retomaremos esses conteúdos mais à frente. Então, vamos lá. Talvez aqui começar, pode passar para a próxima tela, que é um pouco olhar o que foi dito a partir dos desafios, né, que vocês levantaram nos 2 últimos encontros. Quer dizer, diante de tudo isso que vocês já fazem, inclusive porque vocês já fazem, estão emergindo nesse fazer, nessas várias formas de pensar e executar a prevenção, questões, né? Então, a gente achou importante a gente olhar as questões, os desafios, porque é isso que vai orientar o encontro com todo mundo na próxima sexta-feira. E o material que a gente vai disponibilizar para uso do orientador ou do educador social. Acho que a Barreto podia aí tocar. Bom, a gente colocou aqui aquilo que, de fato, sou, mas que vocês colocaram, mas depois haverá um momento, se você identificar mais alguma coisa, a gente pode acrescentar.
Uma das questões que foram ditas aqui é sobre como articular a rede de apoio do território no trabalho de prevenção e enfrentamento da violência junto às crianças e os adolescentes. 2. Como atuar na prevenção e no enfrentamento da violência junto às famílias. Isso é outra coisa bem trazida por vários. Como apoiar os pais, os responsáveis, e agora eu fiquei sem a tela, no diálogo junto às crianças e adolescentes, na exposição aos riscos da violência, notadamente, na dificuldade que os pais enfrentam em incidir sobre o comportamento dos filhos, de maneira mais acentuada, na adolescência. Como apoiar os profissionais nas intervenções que ajudem os adolescentes e as crianças a se exporem menos aos riscos. Aqui, porque parece que essa questão com os adolescentes fica mais difícil. Então, tiveram mais falas em relação aos adolescentes. Parece que isso já acontece com as crianças, não seria tão objeto de trabalho. Outras questões. Como lidar com a característica dos adolescentes de se sentirem inalcançáveis na violência? Como lidar com o fato que as famílias manifestam medo ao lidar com os adolescentes? Como lidar com o fato de que as famílias dizem que os jovens fazem o que querem e que as famílias não sabem o que fazer com isso? E como ajudar as meninas a se prevenirem ao feminicídio? Acho que essa última questão surgiu naquele nosso primeiro encontro, né? Acho que é importante dizer para quem está aqui, Vani, esse é o nosso terceiro encontro, né? Então, esse já, do feminicídio já tem aparecido e os outros, em tese, apareceram mais no último encontro. Agora, pode ter coisas aqui que vocês identifiquem que estão de um jeito diferente daquele que você de fato pensou. Então, a gente pode... E outros podem ser acrescentados, porque é importante esse mapeamento, porque ele ajuda a gente a pensar que coisas têm que ser incluídas, enfim, e para tornar o trabalho que a gente está fazendo em coautoria consistente, né? Então, se alguém quiser fazer algum reparo em relação ao que está aqui, por favor, o faça, que é importante. O meu está no silêncio. Como atuar na prevenção e enfrentamento da violência junto à família? São questões que as pessoas levantaram que seriam assim, não que as pessoas já não façam isso, mas que no trabalho de prevenção. Complicado, né? Ô, Vani, já que você está falando alto, explica o que você está falando, porque eu estou ouvindo. Era a Vani que estava falando? Acho que era sim, a Vani mesmo. Era. Uhum. Legal, gente, vamos seguir. Esse material vocês também vão receber e depois vão poder complementar, reescrever, não tem problema. Bem lembrado, bem lembrado. Aqui, a Loreta falou, né, dessa campanha e a gente começaria justamente para falar das estratégias concretas. Então, no nosso encontro passado, nós falamos do que se chama violência, do que é definido como violência, que é responsabilidade do Serviço de Convivência prevenir, que é a violência efetivamente ali doméstica, as atitudes da violência institucional, e dentro e fora do serviço. E há outras violências que não são nosso escopo. Esse foi o foco do nosso encontro passado. O foco de hoje então, diante daquelas violências que são do nosso pedaço, a gente vai olhar para elas de novo, mas de um jeito bem resumido, dado o tempo, como é que, de fato, a gente pode ampliar as oportunidades de enfrentamento. Só volta um pouquinho na foto, vocês vão ver que a campanha nacional de enfrentamento à violência tem aí 2 símbolos que são importantes para ver para onde que a prevenção está indo, pelo menos dentro do Sistema Único de Assistência Social
mas isso é uma marca que também está na saúde, está na educação, está no turismo muito fortemente, nos grandes eventos, que é a marca de que a própria criança, o próprio adolescente se fortaleça para ser um polo de enfrentamento de resistência, a partir de fortalecer as suas capacidades, né? Essa menina expressa isso, né? É uma criança numa condição específica de desenvolvimento, mas é uma criança que vai aprendendo e vai sendo orientada a perceber os riscos e resistir ou desviar deles. E, por outro lado, essa flor que indica que ela é uma criança, que os adolescentes e crianças estão, pode avançar, por favor, numa situação peculiar de desenvolvimento. Não dá para esperar deles que sejam o que eles não são, né? Eles são crianças e adolescentes, precisam de muita orientação, inclusive para se prevenir. E aí um dado rápido para contextualizar a nossa discussão passada, que é a violência concretamente gera morte. Ela não é só um fenômeno social que põe marcas na trajetória de uma criança e de um adolescente. Mas o ponto mais grave dos fenômenos da violência contra as crianças e os adolescentes é que ela gera a letalidade extrema, ela gera a morte, que no Brasil é um número na casa dos milhares de crianças e adolescentes atingidos por isso. Para se ter ideia, nós estamos falando que 20% das mortes, do total de mortes de criança até 5 anos de idade, se dá por conta da violência, seja os acidentes, que muitas vezes são gerados por negligência, por exemplo, não usar cadeirinha no automóvel, está aqui, acidente inclui isso, e a violência física e a negligência dos tratamentos médicos também são consideradas aí essas mortes por causas externas, portanto não naturais. Esse número aumenta para 40% das mortes no grupo de 5 a 9 anos, para 50% no grupo de 10 a 15. E no caso dos jovens, que é público do CJ, do Centro de Juventude, nós estamos falando de 75% das mortes neste grupo etário se dá por causas externas, principalmente o homicídio, o envolvimento com a polícia ou a vitimização da polícia violenta. Então, está falando quase de uma pandemia, se a gente fosse usar os números e a linguagem da pandemia, que está em moda, silenciosa no Brasil. E que, no caso dos jovens, tem aumentado, que é a ponta extrema, e tem diminuído na primeira ponta, ou seja, a violência de 1 a 5 anos tem se reduzido ano a ano, mas a violência dos adolescentes já a partir dos 14, 13 anos tem aumentado e não diminuído. Então, nós estamos falando de letalidade também, não só dos aspectos da marca que isso gera na subjetividade, que não é, de maneira nenhuma, desprezível, mas mostra também os agravos que a não atuação na prevenção e no enfrentamento pode gerar. Então, nós falamos da violência doméstica, a presença da violência física, a maior comoção que a violência sexual gera pela fragilidade que ela encontra nas crianças e nos adolescentes, a negligência, que é bastante comum por uma série de razões, e coisas menos conhecidas, como o excesso de medicalização e de procedimentos médicos para as famílias que muitas vezes não sabem o que fazer com uma criança que não se enquadra nas expectativas de normalidade. A violência extrafamiliar, mais força a essa violência, a questão da violência institucional, que é aquela que muitas vezes nós mesmos cometemos no CCA, no CJ, sem perceber que estamos fazendo. Acho que a Vera foi muito feliz quando ela chamou a atenção disso, que ao não ouvir uma criança de maneira a não fazer interrupções, pregações, nós já estamos ali criando um ambiente de violência institucional. Isso vai se agravando quando ela se quer ouvida, desconsiderada, desprezada, não só na assistência social, mas na educação, na escola, nos espaços de lazer.
e as violências mais macros ou estruturais, né? As autoagressões, que incluem as violências que a própria criança e adolescente fazem a si mesmo, o limite disso é o suicídio, mas tem as pequenas mutilações, etc., as exposições a brigas programadas. Vocês lembram do pulinho? Como é que era esse do pulinho, gente? Você dava um pulinho e levava um rodo? Que ficou... Não, nem precisava dar pulinho. A rasteira, você está falando? Isso. É uma dessas. Né? Porque é o próprio grupo que entra, né, na brincadeira ali. Né? A violência entre iguais, que também tem a ver com a coisa do grupo, mas é muitas vezes esse ato que os próprios jovens fazem entre eles. O bullying é o mais conhecido, e o cyberbullying, que tem aparecido com muita frequência. Pode avançar, por favor. Então, nós estamos falando disso, né? E aí, frente a essas questões aí que justificam o trabalho, né, e o que a gente tem pensado juntos, a gente está nesse esforço de pensar a prevenção e como poder tornar as nossas práticas ainda melhores, já que a situação é essa que está colocada, enfim, e ela, o número chama atenção, né, muito alto, 75%, 50% de mortes que não são naturais. Então, a gente, de fato, tem que olhar para isso. E aí, o que a gente está propondo, que é a forma de interferir nessa dinâmica e pode se somar ao trabalho feito, pode ajudar a qualificar, enfim, apontar novos olhares, é um trabalho dando força para as rodas de conversa, porque a gente vê nelas uma oportunidade, uma potência que dá essa força para essa resistência, enfim, para os sujeitos que participam da roda de conversa se sentirem mais reconhecidos, valorizados, trabalharem na autoprevenção. E aí, pensando nas rodas de conversa, né, a justificativa delas e por que essa escolha, uma delas é porque dentro das rodas de conversa você vê uma multiplicidade de experiências e informações que um grupo reúne e que esse conjunto enriquece qualquer processo de conhecimento, amplia os parâmetros de quem participa e oferece oportunidades para a manifestação de visões diferentes, às vezes conflitantes, sobre uma mesma questão. Então, trabalhar com essa riqueza permite esses sujeitos ampliarem aquilo que fazem, no sentido de ver que há outros jeitos de fazer também, que as experiências são vastas. Estas visões diferentes, postas em diálogo, estimulam os participantes a realizarem esforços significativos para justificar, refutar ou mesmo compará-las, contribuindo para o autoconhecimento e a abertura de novas possibilidades de ser quem se é. Então, tem aí algumas habilidades de você refutar, comparar coisas, justificar aquilo que você faz, que a própria dinâmica ali de conversa potencializa. E ela, pois, trabalha com isso em diversas situações, né? Por serem ferramentas de diálogo, as rodas de conversa e intercâmbio de ideias entre os participantes, as rodas de conversa facilitam que o grupo se aproprie da riqueza que possui, notadamente as infinidades de experiências e formas de existir que crianças e adolescentes manifestam em situações de livre pensamento. Então, o fato dela não ter uma necessidade de chegar a um determinado lugar permite que as pessoas se coloquem de um jeito que a própria experiência é fortalecedora, porque não tem tá atrás de aprender alguma coisa. Ela está olhando para aquilo que ela vive, que o outro vive, enfim, para essa multiplicidade de informações que lhes interessa. Então, essa é uma outra potência da roda de conversa que faz dela um instrumento poderoso. As rodas são, por natureza, uma situação de diagnóstico e prevenção da violência a qual as crianças e os adolescentes estão expostos. Pois, nos diálogos, esses sujeitos emitem os sinais que permitem a gente conhecer sobre eles e a tomada de decisões profissionais sobre aspectos do trabalho socioassistencial e socioeducativo. O que deve ser melhorado, o que é preciso incluir, o que é que a gente precisa abandonar.
Então, esse não é um momento terapêutico, a ideia não é essa, porque, inclusive, não somos nem formados para isso, né? E nem orientador. E sim de uma escuta sensível, delicada e precisa. Vamos botar a planilha deles. Desculpa, Vanilla. Perdão. As rodas de conversa não são eventos improvisados. Para que ela possa ser desse jeito tão sensível, quase que cirúrgica, elas não podem ser improvisadas. Mas intervenções planejadas, que visam estimular e orientar as crianças e os adolescentes na construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais e coletivas, na família, entre os iguais e no território. Sempre buscando o sentido dessas experiências e nas escolhas, criações desses próprios sujeitos. Então, a gente coloca eles não como aquele que tem que ouvir, mas é fazer um trabalho onde ele escute muitas vezes aquilo que ele está dizendo, entre em contato com o que existe enquanto riqueza dentro das outras experiências, numa relação horizontal com outras crianças, com outros jovens, mediada também com um orientador que tem uma função ali específica também, que pode ajudar o grupo a dar elementos que tornem as práticas e as escolhas, enfim, e as histórias, as experiências dele e do que ele ouviu mais consistentes, enfim. Então, ele não pode, por isso que ela não pode ser improvisada, porque se a sua cabeça tiver em 1000 outras coisas, de fato, essa conversa vai ser muito superficial e aí a possibilidade dela, de fato, ser estruturante para o grupo, para as pessoas individualmente, é muito pequena, né? Então, acho que essa ideia da roda sair do lugar do improviso, não ficar refém, né, daquilo que aparece em função da rotina. Eu acho que tem vários jeitos de fazer a roda, né? Eu acho que as pessoas têm dentro do grupo, eu já vi que ela apareceu também aí, trazida por muitos de vocês, como um momento da rotina, mas acho que a gente está falando de que, na verdade, a roda pode ser rodas, né? Então, elas têm diferentes papéis e funções. Essa que a gente está trazendo é essa que ela é planejada, organizada e ela tem finalidades próprias em função do objetivo que a gente tem, que é criar as melhores condições de enfrentamento às violências. E aí, para que essa conversa, né, que vem nas rodas, seja efetiva, é necessário muitas coisas, mas a gente destacaria 3 aqui no começo para dividir com vocês. Uma é cuidar da forma como o diálogo pode fluir. A experiência mostra que as perguntas espontâneas geralmente são insuficientes para gerar interesse e diálogo mais profundo e verdadeiro por parte dos participantes. E quando as perguntas também só vêm de uma única fonte, em função das curiosidades e daquilo que ele quer saber, é muito difícil também, numa situação mais coletiva, isso conversar com o interesse dos outros. Então, a ideia é que as perguntas sejam mais genuínas com os interesses daquele coletivo e elas sejam colocadas de uma forma que amplie a profundidade, né, do diálogo, das trocas que estão acontecendo. Outra coisa que é fundamental é ter clareza que a roda de conversa não tem como objetivo passar conceito, dar conselho ou lição de moral, porque isso tem até um efeito inibidor ali. Um bom indicador da qualidade de uma roda de conversa é a ausência de um controlador da conversa, que determina quando é a vez de cada um falar e os conteúdos que têm que ser ditos. Então, se a gente está falando dessas trocas em função de experiências que conversam e que ressoam dentro de cada um que está participando daquela conversa, é importante que essas relações apareçam nos depoimentos. Então, se tiver um tema, não necessariamente você está dirigindo demais.
Enfim, então, eu acho que isso vai trazer, na verdade, só a sutileza, né, das coisas que precisam ser pensadas, que fazem toda a diferença no resultado que a gente vai conseguir no desenvolvimento aí dessa roda de conversa. Para que haja conexão entre as interações das crianças e dos adolescentes e, ao mesmo tempo, um impacto na habilidade em jogo, a frequência e duração das rodas pode ser entre 40 ou 60 minutos e intervalos semanais. Não dá para ser muito esporádica, até porque ali vai se configurando como um espaço com algumas características que ajudam nesse momento. Então, uma roda muito curta, você pode acabar indo rápido demais. Então, é importante dar um tempo. E aí, em relação também ao público, né? Se é com criança ou com adolescente, tem diferenças também aí, enfim, com quem está trabalhando, se é um grupo menor, um grupo maior, enfim, todo esse desenho faz diferença. Enfim, eu acho que tem outras coisas em relação por que roda, mas essa é uma escolha que a gente está fazendo e a gente queria dividir com vocês. Esse é alguns dos motivos que a gente trouxe que são fortes e de questões que elas colocam que nos compromete, né, em relação a como fazer essas rodas para que, de fato, elas sejam promovedoras de resistência, enfim, de fortalecimento. Até aí, tudo bem, gente? Alguém está apertado para dividir? Ótimo, Jai. Tá. Acho que já manifestou, né? Uma outra geração. Ele fez um ok. Achei que era quase que um levantando a mão, né? Meio profissional minha leitura. Uma pergunta, gente, nesse sentido. Isso que a Barreto acabou de falar dialoga com a forma como vocês têm feito as rodas? Alguém quer comentar se tem convergência ou tem alguma novidade para a gente poder seguir? Oi, Milton. Oi. Dentro disso, eu acho interessante, eu acho o que a Barreto leu, ela comentou, bem dentro, acho que é bem dentro disso mesmo que a gente vem trabalhando, né? E tem mais uma coisa que eu acho bem interessante, mesmo ela não sendo, vamos dizer assim, direcionada em um sentido proposital, de estar avisando, amanhã vamos falar sobre assunto tal, mas aí eu acho que é bem importante o educador estar sempre atento às atualizações sobre as informações sobre a violência. Por exemplo, os dados, os números, porque às vezes o adolescente ele se sente muito sozinho, ele assim, eu não vou compartilhar isso porque eu acho que não é com todo mundo. Então ele acaba ficando meio na dele, né? E eu acho que quando a gente traz algumas informações oficiais também, porque a informação é fundamental, né? E o adolescente ele está muito conectado, né? Então eu acho que quando a gente abre um pouco as informações do que acontece, de como realmente as várias violências, seja psicológica ou física, vamos colocar assim nos padrões que é pedido, que ela é muito decorrente, ela é muito grande, ele se sente em um grupo. Opa, peraí, eu estou nesse meio e eu acho que dá para mim falar. Então eu acho que é interessante, pelo menos eu utilizo isso muito com os adolescentes, de passar com a realidade do que está acontecendo. E eles acabam falando, nossa, isso acontece comigo, olha, isso aconteceu com um amigo meu. Foi um ganho lá na Bom Pastor, quando a gente traz algumas informações oficiais de quadros, e realmente isso do educador já tendo isso na manga, né? Foi bem bacana. Legal, Nivaldo. O Nivaldo pergunta, nesse caso, por exemplo, a informação, vocês costumam colocar também os adolescentes e as crianças para pesquisarem esses dados? Em alguns momentos, de forma rotineira não, mas em momentos de, por exemplo, vou dar um exemplo do ano passado, ano passado a gente trabalhou muito bullying desde o começo do ano, né? Então, em formas de violência. Só para dar uma ilustrada rápida, quando estava chegando no Setembro Amarelo, assim, eles estavam super afiados
já tinha feito muitas ações preventivas, teve muitas ações também que foi de remediação, né, com psicólogos que a gente conseguiu fazer parte da nossa rede. Então, eles já estavam naquele... E ficou muito claro para eles, assim, a gente tem que falar, né? Ficou muito clara essa questão para eles. Antes já do Setembro Amarelo, a questão do falar, né? De ser uma constante isso. Essa questão da violência, né? Não ser só um mês, que é bacana que tenha, mas ser uma constante. Então, deu muito certo. Esse ano a gente vinha pegando na mesma toada, né? De ser um assunto pontual, né? E sim, com eles pesquisando também, porque aí eles trazem muitas coisas, depois eles traziam isso através de jornalismo, criados por ele. Foi bem interessante. Ah, legal, legal. Mais alguém quer comentar? Senão, seguirei. Oi, Milton. Oi. Oi. Sou eu. Então, também, logo que você começou a fazer a sua explanação, quando coloca aquele desenho da flor, aqui a roda de conversa, todo ano, pena, eu estou triste porque esse ano eu acho que não vai acontecer. O mês de maio é o mês da violência, de abuso da criança e adolescente, e nós trabalhamos, primeiro, pela organização, a roda de conversa planejada, até para trabalhar o tema. E todo ano, nessa roda de conversa, preparando dentro da instituição, a gente já descobre muita violência interna, como esse ano. Nós já fizemos uma roda de conversa pensando no mês de maio. 2 meninas adolescentes abusadas pelo tio e o pai, ele não queria fazer denúncia. Esse é um caso que está acontecendo agora, aqui. E quando essa roda de conversa acontece aqui dentro, nós trabalhamos para levar para as escolas por meio de teatro. No mês de maio, aqui, várias escolas recebem teatro do abuso. É muita criança nas escolas públicas hoje com violência de abuso. E eu acho que essa forma que a Odete colocou aí, que ela tem que ser planejada, e ter um tema, porque se você quer descobrir alguma coisa... Já com as escolas, do Paulo o planejamento é um tema. Oi? Então, eu acho que tem que ser planejada bem. Perfeito. E agora, em maio, é o mês que nós vamos lembrar muito dessas crianças e elas se liberarem, falarem desse abuso. É uma pena, porque nós vamos ter muita criança nesse período de isolamento, mais crianças sendo abusadas, Milton. Porque muitas delas ficam com o pai, o padrasto, o tio. Perfeito, Vani. Esse é um dos motivos da gente ter começado, né, ter feito essa validação com os gestores pelo tema da violência, esse nosso modelo aí de educação à distância, né? Porque realmente todos os dados estão indicando que você está certa. Muito bem. Então tem uma convergência. Aí eu pergunto para você, Milton, vocês vão ajudar a montar um plano de estratégia, como atingir agora de forma família isso? Como que nós vamos fazer? Porque enquanto nós aqui, a gente conseguiria sair com teatro, de conscientização nas escolas, saindo ao encontro deles aqui, como que nós vamos fazer agora? Vani, você é ótima, porque essa é a pergunta que a gente espera construir a resposta dela na sexta-feira, que é o que nós já podemos fazer em termos de uma ação remota para as famílias, com as famílias, visando a prevenção. Então, segura a onda, sexta-feira, esse é o nosso foco, porque a gente pode voltar em junho, a gente pode voltar em julho, e, de fato, tem um período aí que algum tipo de monitoramento precisa ser feito. A gente, no final do encontro de hoje, fala sobre isso, até para saber quem é que está fazendo o monitoramento das famílias. Tudo bem, Vani? Ok. Então, seguindo aqui, mas eu acho que a Vani traz um elemento que é fundamental e que vocês trouxeram também, o Jai trouxe, que é manter a rede de proteção ativa no território.
E isso exige estratégias criativas, né? Celular, WhatsApp, torpedo, porque as crianças, em alguma medida, pelo menos as crianças que não estão em extrema miséria, estão acessando as redes sociais, estão conectadas. Um grupo está conectado com muita dificuldade em termos de dados. E há um grupo de crianças que, infelizmente, só a ação presencial resolverá. Mas se a gente olhar para as nossas capacidades e para a rede de proteção, o CRAS, o CREAS, a saúde da família, que vai ter que continuar visitando as casas, a gente pode ter aí algum alento. Vamos pensar nisso. Obrigado pela provocação, Vani. Vamos seguir. Agora, eu acho que são várias frentes, né, Milton? Só para... Isso, depois a gente retoma isso no final do encontro. Isso. Porque eu acho que isso tem a ver com um instrumento de monitoramento que alguns de vocês já estão preenchendo, né? Porque a gente está aí, nós estamos agindo, né? E esse trabalho de prevenção às violências também está sendo fortalecido, pensando que essa é uma questão que a gente pode, né, fazer cada vez melhor em qualquer situação, dado a tipificação do serviço, e também há um compromisso que tem que ter em função até dos índices, né? Que são muito altos. Sim. Então, nesse sentido, acho que é um trabalho... Mas o que a Vani está chamando a atenção é que a gente tem que fazer algo agora, e ela tem razão. Isso, a gente a pergunta é o que podemos e queremos fazer agora. Eu só estou propondo que a gente retome essa pergunta, que é ótima, na sexta-feira, e fale hoje, no final do dia, que temos alguns minutos, sobre como está sendo o monitoramento das famílias, porque a gente criou um instrumento e uma parte de vocês está usando esse instrumento. Aí a gente pode até atualizar a Vani em relação a isso. Tudo bem? Eu posso continuar? Ô Milton, só gostaria de dividir com todo mundo, tem uma expressão que eu acho que cabe bem agora, que a gente às vezes tem que trocar a roda do carro com ele andando. Então, acho que essa questão que a gente está vivendo agora, essa suspensão, nos coloca mesmo com um compromisso aí de uma ação direta. Ao mesmo tempo, tem esse trabalho que é se preparar porque essa roda de conversa que a gente está falando, ela é exigente do ponto de vista de como fazer isso, né? Mas vamos lá, a gente retoma isso. Você segue, Milton? Então, o que a gente pensou em termos concretos, e a gente vai voltar para o item família, tá? A gente agora está centrado nas crianças e nos adolescentes, mas a gente vai voltar para o item família, e eu acho que ali também dialogaremos com esse alerta, essa provocação da Vani. Como é que tem se pensado a prevenção de modo geral, mas em particular a violência com crianças e adolescentes? A prevenção tem que fortalecer aquilo que a gente falou, que é o empoderamento, o acesso à informação. O Nivaldo falou de maneira muito precisa. Com o acesso à informação organizada, é muito mais fácil escolher e se proteger. E uma capacidade de elaborar, né, o seu processo, isso que o Nivaldo está chamando de... As pessoas precisam falar, ele tem toda a razão. E aí a gente dividiu essas rodas em 3 frentes, né? Uma frente que a gente está chamando de trabalhar essa dimensão da autoproteção e do reconhecimento das crianças, elas se reconhecerem como crianças, como os adolescentes, se reconhecerem como pessoas e se reconhecerem como sujeitos de direitos, né? A confiança nos cuidadores e nos pares. Uma criança que não confia, por uma série de razões, vai ter dificuldade de se abrir e de até receber a proteção que está disponível para ela ali no serviço, mesmo que ela tenha um ambiente tóxico ou baseado na violência, orientado pela desproteção. E o último eixo, a gente pensou no acesso a direitos, que é o lugar da proteção social, que é não perder de vista essa ideia de que o direito não espera, né? O direito ele não quer saber se você está sem internet, se você está com internet, se você está de contenção ou não contenção. Quando o direito é violado, ele é violado. E, portanto, como enfrentar isso, né? Ter essa perspectiva política da prevenção para que as crianças se fortaleçam, os adolescentes e as famílias.
com isso tudo, nós imaginamos que a gente consegue aquele resultado que a gente apresentou para vocês no início do encontro passado. O que a gente quer com tudo isso? Que as crianças e os adolescentes, de fato, vivam esse sentido pleno da convivência, que é a autoestima fortalecida, o pertencer àquele território, àquela família, aqueles espaços onde ela se desenvolve, aos seus grupos de referência, respeitar e se sentir respeitada, ter essa dimensão do autocuidado, sempre de acordo, todos eles, com o ciclo de vida, de ter essas atitudes de preservação de si, do outro, esse reconhecimento que a gente falou bastante, e que isso, acho que de novo aí, a Vani foi feliz e o Nivaldo também, e os outros que falaram, e tem muito a ver com essa vigilância do território que o já lembrou, né, como esses dados, que é se as crianças no território estão tendo relações que sejam de respeito e não violência. Em todas as instituições que elas circulam, em todos os espaços. Não pode ser proteção pela metade. E aí tem que monitorar mesmo o território, é exatamente isso. Só que o monitoramento vivo, essa inteligência viva dos vários profissionais que atuam com aquelas crianças e com outras. Então, essa é a ideia das frentes da roda. E aí o que a gente pensou, dado o tempo, eu vou fazer aqui um ajuste, senão a gente não vai conseguir, de fato, tratar de todos eles, a gente apresentar apenas os quadros com as habilidades. Gente, vamos direto para as habilidades, porque como todo mundo vai receber o PowerPoint, a gente pula a apresentação, ok? Vamos direto para o quadro das atividades de cada uma dessas frentes. A primeira delas, então, é autoproteção e reconhecimento. Odete e Andréa Aura, é isso? Não, é Nilza, né? E eu. Desculpa, Nilza e Barreto. Nilza. Oi, gente, boa tarde, estou aqui, viu? Só não vai dar para ligar o vídeo. Vamos lá. Então, a gente, pensando, né, nesse fortalecimento, nessas premissas da roda de diálogos, né, do trabalho da prevenção da violência, a gente vai ver agora as habilidades, né, que essa criança, esse adolescente precisa trazer fortalecido dessas rodas, né, de diálogos. Então, conhecer os riscos nas relações interpessoais. Só um minuto aqui. Conhecer os riscos nas relações interpessoais e riscos sociais presentes no território, conhecer e vivenciar, valorizar a diversidade sociocultural, reconhecer emoções, desejos comuns entre seus pares, agir usando as premissas da comunicação não violenta em situações que lhe dizem respeito, principalmente quando conflitos familiares. Eu acho que também trouxe um pouquinho da fala de vocês. Ou em grupo, né, manifestando achar necessário interesse, desderecho da discordância. É que eu estou do celular, sem ó. Contrariedade, dúvidas. Isso. Pedir ou oferecer ajuda em situações cotidianas, conhecer e elaborar emoções positivas e negativas, né? E você quer falar outra parte, Barreto? Não, que tem outros 5 lugares onde a gente quer chegar, né? Habilidades que a gente quer desenvolver. Valorizar a natureza, conhecer o corpo humano, as formas de cuidado, descuidado e violência a eles relacionados. Perceber situações de desigualdade, injustiça e desrespeito se posicionando sobre elas. Conhecer os principais serviços públicos e privados disponíveis e acessíveis no território, assim como os direitos e responsabilidades básicos a eles relacionados. Conhecer e valorizar capacidades e talentos, pessoas, coletivos de seus pares, membros de sua família, outros adultos e pessoas da comunidade. Testemunhar e denunciar violências sofridas.
Então, essas seriam as habilidades que a gente acredita que, dentro da autoproteção e o reconhecimento, dentro desse eixo, são importantes serem conquistados. E aí, então, a gente imagina fazer um trabalho que, com perguntas, enfim, um encaminhamento, que favorecerá, né, o alcance. Falhando bastante. Desculpa, Vani, Andréia, fala, eu não te ouvi. Está falhando. Então, por isso que a gente... mas você consegue... Agora, Vani, a gente só leu, na verdade, ela está aí no seu quadro. De fato, a conexão está ruim, por isso que a gente desligou a câmera. Sim, eu também estou desligando, agora eu já vi, eu já desligo a minha voz, o barulho aqui, mas o som aí estava bem falhando. Tá, mas a gente leu esse quadro, e vocês vão receber também. Aqui a gente está falando de quais são as habilidades que essas crianças ou os adolescentes precisam desenvolver dentro do eixo autoproteção. Sim. E reconhecimento para ser capaz de fazer resistência à violência, chegar naquele não lá que a gente viu na figura, na imagem. Gente, vamos lá. Dado o tempo, a minha pergunta é: todo mundo está conseguindo ver este slide e as 11 habilidades? Sim, eu estou conseguindo ver. Legal. Então, vamos considerar o seguinte. Dá para ver bem. Tá, então, a gente vai seguir, a gente não vai trabalhar ele agora, ok? Só para vocês terem ideia do que vai ser o primeiro eixo, a gente agora vai seguir para o segundo eixo, ok? Para a segunda frente de trabalho, que a gente vai... Desculpa, Barreto, só para concluir. Perdão. E essa é a frente de trabalho que a gente vai desenvolver o material para o orientador e trabalhar uma parte desse material já na sexta-feira, ok? Eu só queria explicar que as setinhas são as relações, porque, de fato, eles conversam entre eles, tá? Perfeito. Ok, então, dentro do eixo confiança nos cuidadores e nos pares, nós queremos desenvolver as habilidades, demonstrar orgulho com as respectivas famílias, referenciar suas famílias, nomeando explicitamente as pessoas de referência, colaborar na resolução de conflitos por meio da escuta, diálogo e do respeito, lidar com as relações interpessoais com os pares e nas relações de amizade, expressando sentimentos positivos ou negativos em relação às mesmas. Pedir ajuda aos cuidadores e pares para superar suas situações desafiadoras, agir de modo construtivo em relação a outra pessoa e enfrentar as consequências das decisões tomadas. Todo mundo está conseguindo olhar esse slide? Sim.